Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula de inglês, nossa turma do 7º ano. E hoje a gente vai estudar os verbos modais. Um dos verbos modais são o can, o can and you could. Os verbos can and could servem para expressar capacidade, habilidade, possibilidade, permissão informal e pedido informal. Mas como assim? Esse verbo can and could significa poder, que é o verbo poder. Deixa eu apagar aqui, que está meio ruim de entender. Can poder. Can é o verbo poder. O could é o mesmo verbo, só que no passado. A gente usa os dois de formas similares e ao mesmo tempo diferentes. Mas como assim? Por exemplo, na afirmativa, a gente tem o can na afirmativa, negativa e na interrogativa. Mas como é que funciona? É bem simples. A estrutura da frase, da sentença é basicamente como a gente também usa no português. Então, vamos ver aqui. I can drive. Eu posso dirigir. Então, como é a estrutura? A estrutura é sujeito mais o verbo can mais o verbo principal, que é drive, significa dirigir. A gente também vai usar o can para todos os sujeitos. Em outros verbos, como o verbo to be, nós sabemos que quando vai variando o sujeito, o verbo também se modifica. Por exemplo, o verbo to be, ele no infinitivo é to be, como todos já sabem. To be. Mas quando a gente passa a utilizar ele no presente e na afirmativa, a gente vai usar assim. Por exemplo, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Você pode perceber, não está escrito aqui, mas pelo que eu falei, você pode perceber que modificou. Já com o can não, é a mesma coisa. I can drive, you can drive, você pode dirigir. He can drive, ele pode dirigir. Vocês veem que o can se mantém igual para todos. She can drive, it can drive, Aqui no caso, o it é como exemplo, A gente sabe que o it é para eles ou elas, para coisas que são coisas inanimadas, E também fenômenos da natureza e animais. Aqui a gente está usando it can drive como um exemplo. Ele ou ela pode dirigir. A gente sabe que não é fato, mas a gente poderia dizer ele, como tirando referência, vamos dizer assim, um animal, Ele pode dirigir. Então sempre it vai ser para eventos da natureza ou seres inanimados ou animais. Eu vou mostrar outro exemplo a vocês que fica conforme, fica mais apropriado para usar com o it. So, we can drive. Nós podemos dirigir, you can drive and they can drive. Seguindo aí a sequência. Na negativa é bem simples também. Vocês podem ver que aqui tem can't. So, então o can't, ele é com a junção do can mais a negativa do not. A gente acrescenta o not para fazer a negação. E, então, se você for escrever, a gente escreve usando esta forma aqui. Por quê? Geralmente, como você vai escrever um texto, uma coisa assim mais formal, é importante que se evite o uso das contrações para a escrita, mas para falar não tem problema. Na fala mesmo em si,
as contrações são permitidas. Então, I can't drive, eu não posso dirigir, né? Então aqui está indicando uma capacidade, né? Então, you can't drive, he, she, it can't drive, we, you and they can't drive. É muito simples também, na interrogativa é simples, você só precisa fazer o seguinte, vocês têm que inverter a posição do verbo can. Ou seja, na afirmativa e negativa, primeiro o sujeito, depois o can, depois o verbo principal. Interrogativa, primeiro o can, depois sujeito, depois verbo principal. Can I drive? Can you drive? Can he drive? Can we drive? É bem simples isso aqui, tá bom? E a gente pode perceber que os dois têm a mesma função. Tanto could e can têm a função de expressar capacidade, habilidade, possibilidade, permissão informal, permissão e pedido formal. Por exemplo, eu poderia dizer assim, você pode abrir a porta? Vamos escrever desse lado aqui. Você pode abrir a porta? Can you open the door? Can you open the door? Você pode abrir a porta, né? É um pedido informal, mas para soar mais educado, nós poderíamos dizer assim, você poderia abrir a porta? Então no inglês a gente também pode construir expressões como essa. Mas só que a gente não vai usar o can. O can, como está explicado aqui embaixo, são para pedidos informais e permissões informais. Então se eu vou pedir alguma coisa e eu quero ser educado com alguém, eu vou usar o could, que significa pode, né? Podia ou poderia. Então a gente vai colocar assim, você poderia abrir a porta? Could you open the door, please? Could Could you open the door, please? Significando você poderia abrir a porta, por favor, de forma mais educada. Então, o could, além dessa função dele ser no passado, né, como do verbo poder, ele também tem a função de expressar um tom mais educado na fala, ou na escrita também. Aqui ao lado, a gente tem alguns exemplos, né? E vamos primeiro ver como é a função do could, em outras formas aqui. Exemplo, I could drive. Né? Eu podia, né, dirigir. Né? Ou eu pude dirigir. E he could drive. Né? Significaria, ele podia dirigir. Que numa tradução melhorada, significaria no português, ele sabia dirigir. Soaria melhor assim pra gente no português, mas em inglês a gente quer dizer uma coisa, uma habilidade, uma possibilidade, né? Ou algo que a pessoa dominava ou sabia fazer, a gente usa could pro passado. Por exemplo, we could drive. Nós podíamos dirigir, nós sabíamos dirigir. I can't drive. Eu não posso dirigir. Mas aqui tem. She couldn't drive. Ela não podia dirigir. We couldn't drive. Nós não podíamos dirigir. E assim sucessivamente. Da mesma forma, a gente usa o could aqui. Só que não é muito usual de fazer perguntas na negativa com o could. Né? Então a gente vai utilizar ele apenas na forma
interrogativa. Na interrogativa, mas sem a negação. Could she drive? Ela podia dirigir? Could we drive? Nós podíamos dirigir? So, aqui a gente tem... So, quando eu falo so, às vezes é por impulso, mas so significa então. Né? Então, aqui quando a gente pode ver alguns exemplos com o uso do could e can't, ou can ou couldn't. So, por exemplo, you can't park here. Você não pode estacionar aqui. Park significa estacionar também. It can happen to anyone. Como eu falei para vocês, aqui tem um exemplo do it, só que aqui está mais apropriado. Né? O it aqui significa, ele é um sujeito, como... Eu não sei se vocês já estão por dentro, mas toda a vida no inglês, quando a gente vai falar ou vai construir uma expressão, precisa sempre ter sujeito. Né? Sempre, em qualquer tempo de escrito, que você for fazer no inglês, escrever, falar, coloca sujeito. No português a gente poderia omitir o sujeito, mas no inglês não. Então, it can happen to anyone. Aí o que é que acontece? Aqui diz isso, né? Ou pode acontecer para qualquer um ou com qualquer um. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Esse it é a terceira pessoa do singular, né? Que a terceira pessoa do singular é he, she, it. Então, como eu já falei anteriormente, na terceira pessoa do singular, quando não é verbos modais, a gente não modifica o verbo continua constante para todos os sujeitos. Então aqui, she can't speak French very well. Ela não pode falar francês, ou ela não sabe falar francês muito bem, mas mais usual a gente poder dizer não pode, né? Ela não pode falar francês muito bem. Lembrando, pessoal, quando eu faço essas traduções para o português, nem sempre uma tradução literal vai ter o mesmo significado. Como assim? Muitas expressões como essa daqui, usando os modais, o can e o could, você só vai saber o significado real de fato, né, quando você consegue assimilar e entender que essas são as informações que esses verbos expressam. Quando a gente faz uma tradução dessa para o português, pode soar não tão com significado tão completo. Então, quando for fazer isso, lê. Se você encontrar o can ou could, se você tiver dúvida, vá aqui e veja quais são as informações que ela expressa. Could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, que é de forma mais educada, né? I could see that she was nervous. Eu pude ver, né, que ela estava nervosa. Aqui vocês podem perceber que é o can no passado, né? Então ele está indicando que você teve a habilidade, teve a capacidade de ver, né, no passado. I could, eu pude, né? Eu pude ver que ela estava nervosa. Could you pass me the bread? Você poderia me passar o pão? Mais uma vez, a gente está usando o could aqui. Você está pedindo algo para alguém, né? Então, você quer fazer um pedido formal, você vai usar o could. I could be... it could be better. Né? Poderia ser melhor. Uma tradução, né? Aqui significa poderia ser melhor. The milk was so hot, I couldn't drink it. Então, aqui, diz que o leite estava tão quente que eu não pude bebê-lo. Né? Então, aqui também está indicando
uma capacidade, né? No caso, você não pôde fazer algo, né? No caso, tomar o leite porque estava quente. Os verbos modais, eles não são difíceis de utilizar, são bem simples. Eu vou entregar, junto com o vídeo, na aula de vocês, né, lá no portal, no site da escola, vai estar essa videoaula, né? E também junto vai estar um material com explicações, né? Além do mais do que essas que eu já passei em sala de aula. Lá vai ter mais alguns exemplos para vocês poderem praticar e entenderem melhor esse conteúdo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham entendido também. Até a próxima.